Eu quero meditar com os irmãos em 1 João, capítulo 5, versículo 10. Primeira epístola de João, 5, 10. Lá em casa quem tem mais frio sou eu mesmo. Vânia e as meninas quase não sentem frio. Eu tenho muito frio. 1 João 5, 10 a 13. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 13. Estas coisas os escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, e logo nesta manhã, pela segunda vez, estarmos meditando na Tua Palavra. Rogamos que Teu Espírito Santo trabalhe em corações, nas mentes, nas vidas aqui presentes, e também, ó Pai, me ajudando na transmissão da Tua Palavra. E que o Senhor nos fale nessa manhã de maneira especial em nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã algumas lições importantes sobre a vida eterna. Um dos assuntos mais buscados na internet está relacionado com o medo de morrer cedo. As pessoas buscam cada vez mais sobre como prolongar os seus dias. Dá um Google lá e se você colocar uma palavra-chave sobre morrer cedo ou vida após a morte ou como viver mais, vai ter bastante busca sobre esse assunto, como prolongar os dias de vida. Comprovadamente, um homem japonês chegou a viver 117 anos. E há relatos de pessoas que tiveram uma vida ainda mais longa, mas trata-se de situações esporádicas e que não podem ser claramente comprovadas. A pessoa comprovadamente que até hoje mais viveu no mundo foi uma francesa que alcançou a idade de 122 anos e 164 dias. No Brasil, uma mulher baiana parece ter vivido 118 anos. O indonésio Ambar Goto alega ter chegado aos 145 anos, alegação até mesmo confirmada pelas autoridades da Indonésia. E no seu período de vida, este homem viu morrer 4 esposas, todos os 10 irmãos, filhos e netos, e até os bisnetos. Ainda outras 2 pessoas que reivindicam o recorde de terem vivido o maior tempo, embora não comprovam de modo inequívoco suas afirmações. Por exemplo, um homem chamado Dagabo Eba, da Etiópia, alega ter chegado aos 163 anos. E James Olinfintiu, da Nigéria, que diz ter chegado aos 171 anos. Segundo o Guinness Book, Maharsha Murazi, que viveu no norte da Índia, alegava ter nascido em 1835 e ter chegado aos incríveis 179 anos de vida. Já pensou, irmãos? As pessoas, irmãos, se preocupam muito com a longevidade.
querem viver bastante. Mas o engraçado é que essas mesmas pessoas que querem viver bastante, elas não querem ver a pele enrugar, elas não querem envelhecer, querem viver muito, mas querem ficar sempre com o rostinho de bebê. E sabe que alguns gastam a vida se preocupando em viver muito, e tudo vale para esticar a juventude. Tem pessoas que tomam a pílula da juventude, tem pessoas que vivem fazendo botox, tem pessoas que vivem fazendo alguma coisa para continuar vivendo, mas não enrugar a sua pele. Este cuidado, irmãos, pode ser bom, mas também pode ser ruim, pode ser muito ruim. Depende da motivação que a pessoa está buscando isso, né? O fato é, irmãos, que as pessoas hoje em dia querem viver bastante, mas é fato também é que essa vida aqui, independente de quantos anos as pessoas irão viver, se 179, se 163, se 122, ou se 200 anos, ela vai acabar um dia. Ninguém nasceu e vai ficar para semente. Essa vida vai acabar um dia, mesmo que a pessoa queira se tornar um Highlander, queira ficar aqui a vida toda, não tem jeito. Mas para as pessoas que gostam de vida, de viver, e de viver muito, a Bíblia tem uma boa notícia. A Bíblia tem uma notícia excelente. A Bíblia fala que existe algo bem melhor do que os anos que nós podemos viver aqui na face da terra. A Bíblia diz que existe vida, um tipo de vida que é eterna. E você já parou para se perguntar o que significa vida eterna? Ou o que é vida eterna? Bom, vida eterna não é apenas uma vida que não tem fim. Porque uma existência que não tem fim pode ser algo insuportável. Concorda comigo? Por exemplo, o inferno também não tem fim. Quem vai para o inferno vai viver lá também eternamente. Mas é insuportável. Mas a vida eterna, ela é uma vida de perfeição que não acaba mais. Isso sim vale a pena. A vida de perfeição que não acaba mais. Ela é o que de mais precioso um ser humano pode ter. Verdade, irmãos. Esse é um assunto muito importante para todos nós aqui nessa manhã. A expressão vida eterna, ela é frequente nos evangelhos ou nos escritos de João. Ela ocorre 6 vezes em 1 João, que é a epístola que nós estamos lendo, 16 vezes nos evangelhos e 8 vezes nos evangelhos chamados sinóticos, que são aqueles Mateus, Marcos e Lucas, que narram a vida de Jesus de ponto de vista diferentes. Vida eterna é um conceito distinto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, uma ideia similar aparece em apenas Daniel 12:2, aonde o conceito ali está ligado com uma clara referência da vida eterna, mas apontando para o futuro. Em João, a vida eterna é enfatizada quanto à sua referência ao momento atual, ao momento presente. O problema, queridos, é que rejeitar o testemunho de uma vida eterna é muito perigoso. Pode custar a eternidade. E João nos ensina que quem rejeita a Jesus, automaticamente rejeita a vida eterna. João, nesse texto de 1 João 5, de 10 a 13, ele não vai ser profundo, ele não nos apresenta um relato cheio de detalhes sobre a vida eterna, mas João nos ensina algo muito importante aqui. Ele ensina que Deus é quem nos presenteia com a vida
eterna. E duas lições importantes sobre a vida eterna. A primeira, a vida eterna não pode ser comprada. Ele diz isso no versículo 11, a parte A do versículo, que ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, se Deus nos deu, a vida eterna não pode ser comprada. E João escreve para nós, irmãos, cristãos, e diz que Deus nos deu essa vida eterna. E, infelizmente, existem pessoas hoje dentro de diversas igrejas e algumas cristãs que acham que é preciso comprar a vida eterna. Alguns parecem pensar assim: bom, afinal, se essa vida é tão perfeita, se essa vida é tão boa, se ela não vai acabar mais, então eu preciso comprá-la. Porque se há algo bom, se há algo tão perfeito, quem é que vai dar algo de graça? Tem que realmente custar caro. A perfeição é algo caro, dizem algumas pessoas. Tem que fazer algo para consegui-la, tem que fazer algo para mantê-la, eu tenho que pagar o preço. E nós vemos por aí, queridos irmãos, pessoas fazendo sacrifícios, boas obras, voto de pobreza, martírio. Tem pessoas que se automutilam, enfiam anzóis no corpo, se penduram por anzóis que transpassam os ombros. Pessoas que sobem escadas de joelho até sangrar parte do corpo. Pessoas que caminham léguas com a cruz nas costas, porque pensam que vão alcançar o que, irmãos? A vida eterna. Em 18 de outubro de 2021, o ministro do interior do Talibã chamou os terroristas de heróis do Islã. Sabe aqueles homem-bombas? Sirajuddin Haqqani elogiou os homens-bombas que se suicidaram durante ataques contra o antigo governo lá no Afeganistão. A homenagem foi feita em um evento realizado na segunda-feira, 18 de outubro de 2021, no Hotel Intercontinental em Cabul, que foi alvo de bombardeios no ano de 2018. Em seu discurso, o ministro Jihad e os sacrifícios dos Mujahideen, ele elogiou e os chamou, esses homens, de heróis do Islã, ou heróis do país. Mujahideen é o nome dado aos combatentes dispostos a sacrificarem a própria vida em nome da religião. Esses homens são chamados de homens-bombas, como são citados lá no país deles. São os heróis de lá. E como aqueles que tiraram as suas vidas, e tiraram as vidas de milhares de pessoas, chocando aviões contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde, após os ataques, as estimativas de mortos ultrapassaram a marca de 10.000 pessoas. Sabe que esses homens que se explodem, que amarram bombas nos seus corpos, sequestram aviões e se matam, e matam outras pessoas, as notícias, essas histórias, elas são realmente verdadeiras, acontecem, eles fazem isso. Mas a motivação por parte desses homens, que ao fazerem tudo isso, elas são falsas e são tristes. Sabe por quê, irmãos? Porque eles fazem isso pensando que vão ganhar a vida eterna e em algum momento vão morar com Alá. Interessante isso. Mas a Bíblia diz que a vida eterna, ela não acontece desse jeito. Primeiro, porque ela já foi paga, se ela foi paga é um presente. Segundo, porque é tão cara que ninguém tem dinheiro suficiente para comprar. Só Jesus pagou o preço da vida eterna. Então, irmãos, vamos ficar atentos, por quê?
Porque existem pessoas por aí, falsos mestres, que estão vendendo a vida eterna e outros tão perto de nós que querem pagar por ela. Preocupado com isso, já há tempos atrás, com essa heresia de que a vida eterna precisa ser comprada, foi que em 1517, um homem chamado Lutero se levantou e apregoou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, porque a doutrina herética de que a vida eterna precisava ser comprada, pagar algo para ter um pedacinho no céu, já existia naquela época, e vem desde os tempos do Novo Testamento, quando João escreve essa sua epístola. Então, a primeira verdade é que a vida eterna, ela não pode ser comprada. Mas existe uma segunda verdade aqui, de que Deus é quem nos presenteia com a vida eterna. É que a vida eterna é nos dada em Jesus Cristo. João afirma essa verdade no versículo 11, a parte B. Olha lá o que ele diz: e esta vida está em seu Filho. E João concorda com aquilo que Jesus Cristo falou. Jesus, várias vezes nos seus ensinos, ele disse isso, que a vida estava nele. Por exemplo, João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém senão por mim. O que João faz, irmãos? Ele simplesmente ratifica um ensino que Cristo já havia pregado. O que João faz aqui? Ele diz assim: não adianta buscar outras fontes para a salvação, porque só existe um caminho, que é Jesus Cristo, o homem, o mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, é o caminho, é a ponte que leva à vida eterna. Mas João também vai nos ensinar sobre quem tem Jesus, tem a vida eterna. Então, depois de dizer que a vida está em Jesus, João, no versículo 12, ele continua desenvolvendo um pouquinho mais esse assunto sobre a vida eterna. Ele diz: quem tem o Filho tem a vida. É interessante, irmãos, o que João diz ali, porque ele diz assim: quem tem o Filho terá a vida. Está escrito isso no texto? O que está escrito, irmãos? Que quem tem o Filho, João não fala de uma dúvida, ou de uma incerteza. O que João expõe em sua epístola, é de que quem crê no Filho hoje, no mesmo momento, é presenteado com a vida eterna, agora mesmo. Às vezes, quando nós afirmamos isso, as pessoas acham que nós somos orgulhosos, soberbos, né? Quem é você para dizer que você tem a vida eterna e eu não tenho? Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E a gente precisa ser bem firme para pregar a essas pessoas e dizer assim: olha, é o que a Bíblia diz, é o que Deus nos ensina, é uma garantia verdadeira e boa para o momento. Então, a pessoa precisa entregar a vida para Jesus. No momento, ela tem a vida eterna. E se você tem Jesus, Deus o revelou a você, e você o aceitou, tomou essa decisão, pode se alegrar ao extremo. Pode se alegrar ao extremo, pois você tem a vida eterna. Se não tem Jesus, não deixe o tempo passar. Receba-o pela fé. Arrependa-se de seus pecados e peça urgentemente para que Ele venha morar em sua vida, em seu coração. Eu vou deixar para depois. Lembro que uma vez nós estávamos indo de Marilândia do Sul, no Paraná, a Mandaguari, perto de Maringá, onde as meninas nasceram. E nós estávamos indo justamente, Vânia estava com barrigão, e nós não tínhamos carro quando estávamos no seminário, então nós dependíamos de um irmão, do Pedro, que hoje é pastor em Santana do Parnaíba,
dele nos levar de Marilândia até Mandaguari para a Vânia fazer aquele negócio que as mulheres fazem lá, né? Pré-natal, isso, né? Chama. E aí a gente estava aí na estrada, devíamos estar uns 100 por hora mais ou menos, e tinha um carro atrás querendo passar a gente. E aí ele ia para lá, e daí ele vinha para cá, e ele acelerava, ele buzinava, e o cara estava bravo atrás e querendo passar, e o irmão Pedro indo para lá, o cara ia para lá. Parece que estava provocando a gente. E ele acelerando atrás. Aí o Pedro diminuiu o caminho, diminuiu a velocidade, jogou para o lado, e o carro passou igual um relâmpago. Aí o Pedro disse assim: já pensou se esse homem bate no poste? Adivinha o que aconteceu, irmãos? Lá na frente, o carro que passou por nós com toda a velocidade se bateu num poste, o poste atravessou o carro e o pessoal daquele carro faleceu. Mas alguns minutos eles passaram por nós. Nós não sabemos quando vamos partir. As pessoas que estão lá fora não sabem quando vão partir. Por isso, a mensagem da vida eterna precisa ser pregada e aceita urgentemente. Então tenha certeza dessas verdades. Se você morrer hoje, você vai para onde? Se você chegar lá na porta do céu e Deus te perguntar assim: fulano, por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? Você vai dizer porque comprou a salvação? Porque pagou um preço? Porque fez vários sacrifícios? Isso não adianta, a intenção é até boa, mas não é assim que a coisa funciona. E João vai falar disso para nós. E diz que aqueles que foram galardoadores da vida eterna, receberam como presente, é salvo pela graça, tem a vida eterna. Certa vez um agente do imposto de renda, encarregado de cobrar um certo cadastro fiscal de um homem muito simples que morava numa área rural, chegou, bateu na porta e ele viu que aquele homem era muito pobre e disse assim para ele: olha, sinto muito, cavaleiro, estou vendo a sua vida como que é, mas eu tenho que cobrar um certo imposto com relação ao seu patrimônio. O homem olhou para aquele cobrador e disse assim: olha, eu não tenho muito aqui na terra, mas eu possuo um Salvador que me garantiu a vida eterna. Eu não tenho uma mansão aqui, mas eu tenho uma mansão celestial. Eu tenho um lar constituído, pobre, pequeno, mas é segundo a vontade de Deus, e o meu coração transborda de alegria, porque a vida eterna do Senhor habitou em meu coração. Aquele homem olhou: muito bem, meu amigo, o Senhor realmente é um homem muito rico. Nem tem propriedades, mas a propriedade que você tem, ela é eterna e vale muito. Irmãos, nós podemos ter poucos bens terrenos, mas se nós temos Jesus, nós temos tudo. Amém. Pois somos ricos da graça de Deus. Lembro do pastor Artêmio, lá no seminário, era diretor, e os alunos achavam que ele era rico. E certa vez um aluno pregando disse assim: o único rico da escola é o pastor Artêmio. Ele se levantou e falou assim: irmão, ele falava bem grosso, né? Ele disse assim: eu sou rico, mas eu sou rico da graça. Nós somos ricos, irmãos, da graça, se entregamos nossa vida para Jesus. Sabemos que essas pessoas correm um grande perigo, como aqueles homens bombas, como o incrédulo que passa por você na rua. Por quê? Porque a vida é curta e pode ser abreviada. Como dizia a música do Luiz de Carvalho: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Acabando essa vida terreal, não existe mais possibilidades de mudar a situação. Quem tem, tem; quem não tem, não tem e nunca terá. Não existe segunda chance de aceitar Jesus a não ser aqui. Não existe purgatório, vida após a morte. Tudo isso é uma falácia, são heresias do diabo para desvirtuar a mente do homem de Jesus Cristo. De qualquer forma, irmãos,
É melhor crer que Jesus existe e deu a vida eterna, porque se morrer e o evangelho não for verdade, como os incrédulos creem, pelo menos deixa de existir e é aniquilado. O problema é morrer e chegar lá, perceber que realmente Jesus existe, como existe, e ir para o inferno e sofrer a eternidade. Aí, como os jovens dizem, o bicho pega. É ou não é? Hoje é o tempo da oportunidade. Eu lembro das palavras de Jesus na cruz, para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E a Bíblia é clara ao dizer que quem morre, morre só uma vez, e depois disso vem o juízo. Quem tem Jesus escapa dele. Amém, irmãos? Porque tem a vida eterna. Todos os dias, pessoas sem a vida eterna vão para o inferno. Só no momento que eu levantei dali para cá, milhões de pessoas foram para o inferno sem Cristo no mundo todo. É muito sério isso. Todos os dias, todos os momentos, as pessoas estão partindo sem a vida eterna. Um tipo de vida que não acaba. Nós podemos ficar tranquilos diante dessa tragédia, porque ela foi nos garantida na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de João, ou as palavras de João, não são para colocar medo, irmãos, porque a Bíblia não é para colocar medo, mas servem de alertas para nós. As palavras de João também não são para nos apertar como cristãos, mas para confortar você. E alguns estavam inseguros naquele momento que João prega, escreve a sua epístola. Então ele escreveu dizendo o seu propósito. E o propósito de João era justamente para que aqueles irmãos tivessem o conforto e a certeza de que se morressem naquele momento, estariam no céu. João escreve para confortar aqueles irmãos que tinham a vida eterna. Escreveu para que os irmãos soubessem que mesmo em meio às dificuldades, eles poderiam se regozijar em Cristo, porque um dia estariam no lugar onde nenhuma dificuldade mais enfrentariam. E nós, irmãos, e as pessoas hoje, estamos aqui só de passagem. Logo, logo estaremos indo embora, ainda que passemos e enfrentemos sofrimentos, dores, angústias, tribulações, desilusões, perseguições. É confortador saber que a vida eterna nos aguarda. É isso que Paulo disse certa vez: eu almejo alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E duas palavras finais tinha ali, eu acabei tirando aqui, mas diante do que a gente aprendeu hoje, vivam a vida terrena de acordo com as características da vida eterna. Você é cidadão do céu? Sim ou não? Amém. Tem certeza da sua vida eterna? Então, o mínimo que a gente deve fazer é viver essa vida com as características do céu, como cidadãos de que realmente fazem parte de uma cidade celestial. Vive em Ribeirão Preto, mas lembrando que aqui não é a sua cidade eterna. Mas viva aqui com as características da real cidade, da real morada, que é a morada no céu. Cidadãos do céu devem viver como cidadãos do céu. Enquanto o dia não chega, irmãos, vamos anunciar a mensagem, né? Pregar a todo mundo, pregar a todas as pessoas que Deus nos presenteia com a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aproveita a oportunidade e prega a palavra. Prega a vida eterna. Nós não sabemos quem irá para o céu ou não. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu para salvar todo aquele que crê, e a gente tem que pregar. Faça isso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.